Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede para estar na Sua presença, na Sua casa, louvando o Seu nome por tudo que Ele tem feito por nós. Graças a Deus pelos irmãos que conseguiram chegar a tempo, não tiveram nenhum impedimento, estão aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Nós estamos meditando já há alguns dias nesse livro, fazendo aqui algumas comparações de texto, e hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante presente nas nossas preocupações diárias, que é a respeito de trabalho, A respeito daqueles que não gostam de trabalhar, falar um pouco sobre a preguiça e sobre a prosperidade. Quando a gente coloca esses assuntos para meditação, irmãos, a gente os utiliza como se fosse uma prevenção, para que ninguém seja atingido por estas situações. Você que já está com a sua Bíblia, vamos ler Provérbios capítulo 24, do versículo 30 ao versículo 34. Vamos ficar de pé? Provérbios capítulo 24, do versículo 30 ao 34. Quantos encontraram podem dizer amém? Diz assim: passei pelo sítio do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiro. Havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruína. Vi aquilo tudo e pensei um pouco, e aprendi esta lição. Para quem dorme sempre um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente como um ladrão, e a fome atacará de surpresa como um ladrão armado. Queridos, nós vamos orar ao Senhor, vamos orar pela Fabíola. O Bruno disse, cadê o Bruno? Está aqui. O Bruno disse que ela não está bem desde domingo, um pouco gripada, e durante o período de gestação é mais complicado para se medicar. Então vamos orar para que o Senhor fortaleça as defesas do corpo da nossa irmã, que essa gripe vá logo embora. A Leia também está até de máscara hoje, A gripe pegou. Esse tempo instável acaba trazendo um pouco de gripe mesmo. Vamos orar em favor também da irmã Cida, que precisa das nossas orações. Irmão Roberto está conosco nesta noite. A irmã Norma também parece que está um pouco gripada, A irmã Graça precisa das nossas orações. Uma Graça Viana. Vamos interceder. Se você tem um pedido e deseja compartilhar, também pode fazer isso. Oremos. Pai, nós te damos graças nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa para adorar o seu nome, para meditar na tua palavra, para, Senhor, sair daqui edificados e abençoados por ti, ó Pai. Nós te bendizemos porque o Senhor tem despertado a sua igreja para que possamos viver segundo a tua vontade, viver segundo a tua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite, que a tua palavra sirva de remédio, de prevenção para as nossas vidas. Nós oramos também, Senhor, pelos pedidos de oração, os irmãos que se encontram enfermos, especialmente a Fabíola. Restaura, Senhor, as forças da tua filha, que a tua bênção esteja sobre a sua igreja, Pai,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós falarmos de preguiça, nós precisamos falar também um pouco de trabalho. A necessidade de trabalhar. O trabalho faz parte da vida de todas as pessoas. E quando eu falo trabalho, eu falo isso no sentido mais amplo possível. Porque às vezes nós pensamos que o trabalho que realmente é um trabalho cansativo, o trabalho que é sério, é aquele trabalho pesado, né? Então, quando nós vimos alguém trabalhando pesado, a gente diz, olha, fulano de tal é trabalhador. Mas a gente olha para aquele irmão que trabalha no escritório, tranquilo, sossegado, e pensa assim, mas fulano de tal quase não trabalha, né? Ou a gente olha para o motorista, né, irmã Solange? E diz assim, o motorista tem uma vida muito boa, ele só fica ali sentado. Irmãos, mas tudo isso é trabalho. Trabalho é a dedicação a uma atividade que não só faz bem para o corpo, mas também é necessário para o sustento de cada um de nós. Então, queridos, nós olhamos o trabalho sempre lembrando que o trabalho é uma bênção de Deus. Em nenhum momento a Bíblia trata o trabalho como se fosse um castigo. É importante a gente lembrar disso. Ainda tem gente que pensa que trabalho é resultado do pecado do homem, o que não é verdade. O homem já trabalhava antes. A Bíblia diz que Deus criou o jardim e quando ele colocou o homem lá, ele o colocou para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Então o trabalho não tem nada a ver com pecado. O que o pecado trouxe foi o cansaço excessivo pelo trabalho, as doenças e outras coisas mais. Mas o trabalho nunca foi um castigo. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção. Mas a gente tem que admitir que existe no mundo pessoas que têm aversão ao trabalho, que têm raiva de trabalho, pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que não estão dispostas a trabalhar. E a Bíblia diz que quando alguém não trabalha, ele está pecando. Pastor, onde é que diz que preguiça é pecado? Lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 19, o texto diz assim: com o suor do seu rosto comerás o seu pão. Então, quando eu tenho saúde para trabalhar, quando eu tenho a possibilidade de trabalhar e eu rejeito trabalhar, eu estou descumprindo uma ordem divina. Isso é muito claro nas Escrituras. Outra coisa que as Escrituras nos ensinam é que quando eu deliberadamente, não trabalho, eu também estou defraudando o meu irmão. Nós vamos citar daqui a pouco as exceções à questão do trabalho. Mas nós sabemos que neste mundo que nós vivemos, não existe nada sem trabalho. Se alguém tem um alimento na mesa e ele não trabalhou para plantar, não trabalhou para comprar, alguém trabalhou por ele. Vocês concordam comigo? A plantação nasce sozinha no mato? Não nasce. Então, se eu não plantei aquele alimento, se eu não trabalhei para pagar aquele alimento, alguém fez isso para mim.
E isto acontece desde sempre, inclusive na igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala de alguém que não queria trabalhar. E Paulo nunca foi um homem de meias palavras, né, irmãos? Vocês já perceberam que Paulo, a conversa com ele era muito direta. E ele diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Ou seja, se eu trabalho e eu estou comendo, alguém trabalhou no meu lugar. Então, a ordem divina é que cada indivíduo se autossustente, que cada indivíduo trabalhe para se sustentar. O apóstolo Paulo ensina na sua segunda carta aos Tessalonicenses que cada um deve procurar viver quieto, trabalhando e cuidando da própria vida. Ele fala abertamente isso. Estava tendo lá na igreja da Tessalônica alguém que não trabalhava, que se metia em negócio alheio e ainda dizia que isso era por causa da fé. E Paulo diz assim: vocês devem ensinar essas pessoas a trabalhar, para que eles se sustentem, cuidem dos próprios negócios, trabalhem com as próprias mãos, andem honestamente e não tenham necessidade de nada. Então, o conceito geral é que preguiça é aversão ao trabalho. É quando eu tenho saúde para trabalhar, é quando eu tenho trabalho para trabalhar, é quando eu tenho possibilidade de trabalhar, de fazer alguma coisa, e eu rejeito isso. Evidentemente que o trabalho vai mudando conforme nós vamos nos desenvolvendo na vida. As crianças não trabalham, lógico, porque elas têm uma dependência completa dos pais. Mas é na infância que a gente ensina as pessoas a trabalharem. Ninguém pode dizer assim: eu vou esperar alguém ficar adulto para começar a ensiná-lo a trabalhar. A gente ensina as pessoas a trabalhar desde criança. O trabalho da criança não é o trabalho para sustentar a si ou a sua casa. Mas todo pai precisa ensinar o filho a ter responsabilidade. Olha, a sua responsabilidade é lavar a varanda. Um menino de 7, 8 anos, ele não vai fazer bem feito. A gente sabe que não, mas ele tem que ter aquela responsabilidade. A sua responsabilidade é cuidar do seu quarto. E assim a criança vai aprendendo a fazer alguma coisa. A sua responsabilidade de estudar. Estudar também é trabalhar. Ninguém pensa que quem está estudando tem uma vida folgada. Estudar também é trabalho. Porém, isso se aprende desde criança. E aí a criança vai crescendo e vai aprendendo que se ela quer possuir alguma coisa, ela precisa trabalhar. Ela precisa lutar para conseguir aquilo que ela deseja. Existem exceções à questão do trabalho? Existe. Quando a pessoa está enferma. E algumas doenças causam dificuldade de trabalhar. Eu listei somente algumas aqui, né? Entre elas eu listei a depressão. A depressão é uma doença que causa no indivíduo um desânimo completo, em que ele quer passar o dia inteiro deitado. Então, essa é uma doença que pode levar o indivíduo a rejeitar o trabalho. Outra coisa, hoje isso não é muito comum mais, mas quem é da nossa turma, né, da nossa era, da nossa época, se lembra das verminoses, né? Aquelas pessoas que eram tomadas de muitos vermes, não eram bem cuidados, e aí dava aquele desânimo, aquela fraqueza, não trabalhava. Problemas mentais, doenças degenerativas, doenças incapacitantes, tudo isso são exceções. E aí surge uma dúvida: pastor,
Como eu vou saber que alguém está doente ou se ele é só preguiçoso mesmo? Vocês já fizeram essa pergunta? Tudo que a gente manda fulano de tal fazer, ele não faz. Ele está doente ou ele é só preguiçoso mesmo? Existe um fator na doença que pode servir de demonstração se alguém está doente mesmo. A doença nunca tem só a preguiça como sintoma. Ou seja, o indivíduo que está depressivo, ele tem o desânimo de trabalhar? Sim, mas ele também tem dificuldade com sono, mas ele também tem problemas alimentares, né? Ele tem problema de irritabilidade, então é um conjunto de coisas. Agora, o indivíduo não tem nenhum problema físico, nenhuma dor, nenhuma doença incapacitante. O indivíduo não tem nenhum problema emocional, ele não tem nenhum problema de saúde, ele precisa trabalhar. E hoje nós vivemos um drama, irmãos. Eu conheço gente que daria tudo para estar trabalhando, que faria tudo para estar trabalhando. Gente que procura emprego, que pede aos outros: se você ficar sabendo de um trabalho, arruma para mim. E eu conheço gente que está doido para parar de trabalhar. Está fazendo um esforço para não trabalhar. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. O preguiçoso trabalha ou não trabalha? O que vocês acham disso? O preguiçoso trabalha ou não trabalha? Uma pessoa preguiçosa trabalha ou não trabalha, irmãos? Trabalha. Mas trabalha mal. O preguiçoso chega atrasado no serviço todo dia. Vocês já ouviram falar dos tais 15 minutos de tolerância? Então, o serviço é 8 horas e ele tem 15 minutos de tolerância. Ele usa os 15 minutos todo dia. Ele vai no banheiro na empresa, irmãos. Eu liderei a equipe de trabalho. Eu tinha um colega que toda vez que ele ia no banheiro, ele levava meia hora. Um dia eu disse para ele: você precisa ir no médico ver o que você tem no seu estômago. Tem um negócio errado. Ele sumia. Meia hora. Eu falei: você vai no banheiro 4 vezes ao dia, todas elas meia hora. Vamos fazer a conta. Ele matava 2 horas do serviço. Então o preguiçoso, ele é pressionado a trabalhar. Alguns chamam de morcego, né? O preguiçoso, ele é pressionado a trabalhar por quê? Primeiro, por questões sociais. A mãe fala: menino vai arrumar um serviço. Menino nada, já tem 30. E ele arruma o serviço, mas trabalha mal. A mulher, né? Porque preguiçoso também casa, viu, irmãos? Verdade, preguiçoso também casa. Tem um papo bom, né? As meninas não olham direito, né? Lá na roça, o preguiçoso, ele passa o tempo inteiro caçando passarinho, pescando, vendendo cachorro. Mas ele casa, e aí ele tem a pressão da esposa que diz assim: vai trabalhar porque acabou a comida. Aí ele vai, mas ele trabalha mal. Então, nós não estamos falando aqui, irmãos, das pessoas que também têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. É diferente. Nós, há alguns 200 anos atrás, 300 anos, o mundo entrou num processo chamado Revolução Industrial, em que, a grosso modo, né, bem resumidamente, essa tal Revolução Industrial, ela foi automatizando o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu morei ali na região de Periquito e boa parte da economia daquela região vem do plantio e do corte de eucalipto. Há 30 anos atrás, imagine isso,
há 30 anos era necessário 50 homens trabalhar 10 dias para cortar um talhão de eucalipto. Uma medida, o talhão é uma medida que eles fazem. Há 30 anos. Então era preciso 50 homens para derrubar, cortar, descascar e colocar no caminhão o eucalipto. Mas, há 10 anos, aí as empresas já haviam colocado todo mundo para trabalhar com motosserra. Então, aquele mesmo talhão de eucalipto que há 30 anos precisava de 50 homens trabalhar 10 dias para cortar, já passou a ser cortado em uma semana por 30 homens. Ou seja, nós já perdemos 20 vagas de trabalho aí. Mas hoje, irmãos, eu vi uma máquina cortar eucalipto. A Léa vai se lembrar disso. Nós estávamos voltando de uma congregação e eu parei, eu fiquei ali uns 10 minutos assistindo. Irmãos, pensa num negócio assustador. A máquina, todo esse serviço que há 30 anos gastava 50 homens, hoje gasta 5, e a máquina faz esse serviço em 2 ou 3 dias. Então, o que aconteceu? Os salários diminuíram porque tinha mais mão de obra disponível e as pessoas precisaram se especializar. Aquele indivíduo que há 30 anos cortava eucalipto no machado, teve que aprender a trabalhar com motosserra. Se ele não aprendeu, ele saiu do corte de eucalipto. Mas, hoje, daqueles 30, só 5 ficaram. Quais foram os 5 que ficaram? O que aprendeu a operar a máquina, o que aprendeu a trabalhar com a mecânica dela, o que se tornou motorista. Ou seja, isso tudo fez com que as pessoas perdessem o emprego. E por que eu estou dando toda essa volta aqui? Para ninguém pensar que quem está desempregado é preguiçoso. Tem preguiçoso desempregado? Tem. Mas tem muita gente trabalhadora que realmente não consegue entrar no mercado de trabalho mais. Em São Paulo, se uma pessoa ficar desempregada depois dos 40, 45 anos, irmãos, para ele se recolocar no mercado de trabalho é um milagre. Por quê? Porque tem muita mão de obra disponível. E isso obrigou o quê? Isso obrigou os trabalhadores a se reinventarem, a buscarem profissões novas, a aceitar a diminuição de salário, a trabalhar como freelancer, que é o famoso quebra-galho. Mas o indivíduo que é trabalhador, ele se reinventa. Ele aprende coisas novas, ele sempre está disposto a trabalhar. Ele passa ali e vê um lote para limpar, e ele chega e diz: quem é o dono desse lote? De vez em quando, irmão Geraldo, alguém bate na porta aqui, as pessoas criaram a ideia de que aquele lote ele é da igreja. Tomara que isso seja uma profecia, Mas as pessoas batem: ô pastor, estou querendo capinar aqui o lote da igreja. Eu falo: ô amigo, não é o caso, nós não estamos precisando. Mas, às vezes, e quando eu vejo isso, irmãos, eu tenho o maior respeito pela pessoa. Aqui no bairro, vocês conhecem uma senhora, uma irmã em Cristo, que vende verdura. Faça chuva ou faça sol. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu admiro naquela mulher. Eu nunca vi ela gritando, parecendo que ela está com raiva. Ela grita, irmãos. Eu sei que a vida dela é muito difícil. Mas a bicicleta de carga, ela vai andando assim. Tem dia que está tão cheia que ela balança para lá e para cá. Grita e vende. Então, o indivíduo que é trabalhador, ele arruma um jeito. Agora, o preguiçoso, aí que entra. O preguiçoso, ele não está disposto a se reinventar. Os irmãos se lembram que antigamente as empresas contratavam um motorista para atender o escritório.
E aquele motorista ficava ali, ele levava o gerente num local, levava, né, o escriturário em outro e tal. Hoje, a empresa não contrata mais o motorista. Então, o indivíduo tem que ser o escriturário e já ser o motorista. A empresa diz assim: estamos contratando o vendedor, que já tem a sua moto. Mas então, o indivíduo que é trabalhador, o que ele vai fazendo? Ele vai criando possibilidades. Agora, o preguiçoso, ele não está disposto a trabalhar. No texto que lemos aqui na abertura, mostra que o preguiçoso não cuida daquilo que lhe pertence. Salomão passou olhando ali os sítios, as propriedades, e viu o sítio do preguiçoso. Ele estava coberto de mato, cheio de espinheiro, cheio de erva daninha e o muro caindo. O preguiçoso não é só aquele que não arruma emprego, é aquele que não cuida da sua casa. O preguiçoso não cuida da sua casa. E vai estragando, caindo, e ele está o dia inteiro dormindo. Olha o que o texto diz: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, e um pouco para cruzar os braços. A gente vai fazer entrevista em empresas, né? Ou a gente vai entrevistar candidatos. E eu sei que todo mundo sabe disso, né? E às vezes os candidatos são colocados numa sala ali e eles não estão vendo. Mas lá de trás do espelho, os administradores da empresa estão vendo eles. E um dos péssimos sinais é quando o indivíduo chega e faz assim, ó. Qual a ideia que dá quando a gente olha para uma pessoa com os braços cruzados? Ele não está animado a trabalhar. Ou então, ele chega e faz assim, quer ver, ó? Ele não está disposto a trabalhar. Eu me lembro de um entrevistador de uma empresa que eu trabalhei, que ele tinha uma tática interessantíssima. Era chamada a tática do cafezinho. A pessoa, ele fazia aquela primeira peneira, né? Era 4, 5 vagas, tinha ali uns 30 candidatos. Ele tirava 10 deles e convidava eles para conhecer a empresa, em grupo de 2. Aí ele ia, primeiro lugar que ele levava eles, na cantina, e dizia: tem um cafezinho aí. E aí cada um pegava a xícara e tomava o cafezinho. Alguns iam lá e lavavam a xícara. Aqueles iam para a próxima fase. Aquele indivíduo que ia lá, tomava o cafezinho e colocava a xícara em cima da mesa e saía, ele já não ia para a próxima fase. Por quê? Qual é a capacidade de trabalhar dessa pessoa? Essa pessoa cuida do seu ambiente de trabalho? E o texto diz aqui que ele dorme, né? Não há problema nenhum em dormir, irmãos. Dormir é necessário. Só que o texto diz assim: para aquele que dorme sempre um pouco mais. Sabe o que é isso? É quando o despertador acorda a gente às 6, e a gente fala: eu vou dar mais uma pescada. E aí a gente cochila, daí a 10 minutos o despertador acorda a gente de novo. E a gente bate nele e vai daqui a pouco. Perde o horário, chega atrasado. Então, quem se comporta dessa maneira, ele tem um resultado certo: pobreza e fome. Eu olhei para o sítio do preguiçoso e ele estava caindo aos pedaços. Todo mundo plantou, mas o preguiçoso não planta. Outra coisa, o preguiçoso arruma desculpas para não trabalhar. Você já conheceram alguém assim? Ele arruma desculpa para não trabalhar. Ah, eu não vou trabalhar não porque está chovendo muito.
Irmãos, se chuva fosse impedir as pessoas de trabalharem, ninguém passaria o fim de ano trabalhando, porque chove mesmo. Ou então eu não vou trabalhar porque o sol está quente demais. Ali na região do Jequitinhonha, eu conheci um irmão que todas as vezes que a gente ia visitá-lo, ele estava dormindo. Mas ele não era preguiçoso. A terrinha dele sempre bem cuidada, tudo no lugar. E todas as vezes que eu chegava lá, ele estava dormindo. E aí um dia, né, a gente vai fazendo amizade, vai aproximando. Eu disse, irmão, como é que toda vez que eu chego o senhor está dormindo e o seu serviço está feito? Que mistério é esse? Ele disse, não, pastor, eu não trabalho no sol quente. Eu acordo às 5 da manhã, trabalho até 8h30, 9 horas, no mais tardar 10 horas. Vou para casa, almoço, durmo. Na hora que dá 3 da tarde, aí o sol só vai esfriar dali para tarde. Aí eu volto para o trabalho e trabalho até anoitecer. Ou seja, ele tinha uma rotina de trabalho, mas ele trabalhava. Agora o preguiçoso não, ele arruma desculpa. Provérbios 26, versículo 13, diz assim: o preguiçoso diz, pode haver um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. E o preguiçoso se vira de um lado para o outro na cama, como uma porta que abre e fecha sem parar. Vocês já viram aquelas portas? O irmão Geraldo sabe o nome delas? Aquelas que bate assim, irmão Geraldo, e não... Parece que o senhor falava que tinha um nome. Pivotante, né? Tem um pivô no meio e ela passa para lá e para cá. Né? Assim é o preguiçoso, vira para um lado, vira para o outro. Agora olha o versículo 15, que coisa assustadora. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha cansativo demais levar a comida à boca. Irmãos, isso não é piada, isso é texto bíblico. Isso está escrito na palavra de Deus. Outra coisa, o preguiçoso acha que sozinho é mais sábio do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Causa uma curiosidade esse texto aqui. Eu já estou chegando nos 48 anos. Eu já vi muito bicho na rua, mas eu nunca vi um leão solto na rua, vocês já viram? Mas para o preguiçoso o leão vai estar na rua. Ele disse, não, que meu Deus do céu, o leão está na rua. Ele cria desculpa para não trabalhar, porque ele tem preguiça até de fazer as coisas mais básicas, que é levar a comida na boca. Mas o trabalhador, ele está sempre disposto a trabalhar, sempre trabalhando. De vez em quando, alguns irmãos dão uma sumida da igreja, e alguém me procura e diz, pastor, cadê fulano de tal? E é claro que o irmão não vai mandar mensagem para todo mundo, né? Para a igreja inteira. Mas às vezes me manda mensagem e fala, pastor, estou trabalhando esse final de semana, tá? Estou trabalhando no dia tal, domingo eu não estou na igreja que eu estou trabalhando. Isso é uma coisa honrosa, irmãos. Porque o indivíduo está lutando para se sustentar e sustentar a sua família e alcançar seus objetivos. Porque as pessoas trabalhadoras têm objetivos. Eu quero conseguir isso. Eu quero comprar algo para minha família, algo para o meu conforto. Eu vou melhorar a minha casa. Eu vou guardar o dinheiro para investir no meu filho, numa faculdade, num curso. Agora, sabe o que o texto diz? Lá em Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos ao trabalho. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que o preguiçoso não alcança nenhum objetivo. Irmãos, quando a gente olha para alguém
que conseguiu, eu não digo ficar rico, irmãos. Esse conceito de riqueza, ele é muito volúvel. Ele é muito volúvel, né? O que é riqueza para uns, não é riqueza para outros. Mas você passa, o irmão está morando numa casa ajeitadinha, não precisa ser uma casa vistosa, pode ser simples. Aquilo tem um preço. O irmão está andando em um carro, não precisa ser novo. Se puder ser novo, glória a Deus e aleluia. Se não, mas ele está ali, né? Termina o culto, ele coloca a patroa, as crianças ali no carrinho dele. De vez em quando vai lá na pizzaria comer uma pizza com as crianças. De vez em quando não tem dinheiro para ir também, mas tem um custo, tem trabalho. A igreja subsiste porque os membros da igreja trabalham e contribuem. Então, o trabalho está presente na nossa vida. Não dá para fugir dele. E se negar a trabalhar é pecado. Então, observe que eu já coloquei aí as exceções: justas, trabalho, enfermidade, impossibilidade, desemprego. Mas quando está tudo funcionando bem, todos devem trabalhar. Todos devem trabalhar para se sustentar e abençoar a sua família. O que o sábio Salomão disse aos preguiçosos? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vou fazer a leitura aqui numa outra tradução, para ficar ainda mais fácil de compreender. Provérbios capítulo 6, o versículo 6. Olha o que diz: preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Elas não têm supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens. E mesmo assim, trabalham durante o verão, ajuntando a provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai levantar dessa sua boa vida? Deixe-me descansar só um pouquinho mais. Sim, descanse. Cruze os braços mais um pouquinho. E a sua pobreza chegará de repente como um ladrão. E a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um homem armado. Então o que Salomão faz aqui? Salomão confronta o preguiçoso e diz: você precisa aprender a trabalhar. Como a igreja deve lidar com isso hoje? A igreja deve lidar com as pessoas, irmãos, sempre baseados em primeiro lugar no amor cristão. O indivíduo pode ser o mais imperfeito, a igreja deve amá-lo. Ou seja, nós não podemos criar um sentimento ruim em relação a ninguém. Seja ele quem for, seja ele trabalhador, seja ele preguiçoso, seja ele uma boa pessoa, seja ele uma má pessoa, nós não devemos criar um sentimento ruim contra ninguém. A igreja deve lidar com as pessoas com discernimento. O que é discernimento? Analisando de maneira equilibrada a situação de cada um. Nós temos pessoas que gostariam de trabalhar e não podem. Por quê? Porque a saúde não permite. E a Bíblia ensina que nós devemos compartilhar com os santos nas suas necessidades. Nós lidamos com pessoas, irmãos, em situações que a igreja cuidou deles até o último dia de vida. Porque era alguém que não tinha condição. Mas como era esse cuidar? Primeiro, a necessidade básica, alimento. Segundo, existe hoje uma rede de proteção a pessoas que estão enfermas. Então a gente leva a pessoa lá.
Eu me lembro de uma irmã que ficou cega, uma situação muito difícil, morava na roça. Mas o que uma pessoa cega faz na roça, irmãos? Não tem o que fazer, né? Então os irmãos reuniram e a igreja ajudou a mudar para dentro da cidade, dava um sustento. E aí um irmão na igreja pegou, levou lá no INSS. E aí conseguiu para ela um benefício, eu não me lembro mais o nome. Não era um outro nome. Era formado por 3 letras, eu não me lembro mais o que era. Mas aí, a partir do momento em que ela... Irmãos, por isso que é bom a gente mexer com gente honesta. A partir do momento que ela entrou, ficou esperando, demorou muito a sair, mas um dia saiu e ninguém ainda estava sabendo. E a irmã que cuidava da assistência foi levar uma ajuda para ela. E quando chegou lá, ela disse: ô irmã, graças a Deus o meu benefício saiu. Não vai ser mais necessário. E se eu puder ajudar alguém, pode contar comigo. Vocês estão entendendo como que funciona? Então a igreja tem que estender a mão, sim. Nós vamos deixar um irmão nosso, uma irmã nossa padecer necessidade de pão? Não vamos. Agora, a igreja precisa ter o discernimento. Esse é o fato. Outra coisa importante, a igreja precisa orientar as pessoas. E nem sempre orientar é agradável. Eu já precisei orientar pessoas que no primeiro momento eles ficaram chateados comigo. Eu me lembro de uma irmã, talvez eu já tenha dito isso aqui aos irmãos, mas a gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo, né? Então se eu estiver repetindo, sejam pacientes. Chegava na casa da irmã, meu Deus do céu, a irmã tinha uma plantação de flores. E sempre com muita necessidade, um terreno enorme. E um dia eu perguntei para ela: irmã, a senhora não planta nada nesse terreno? Ela disse: ah, pastor, não planto não, porque a água aqui é muito difícil. Eu disse: mas e a água para a casa da senhora? Onde a senhora arruma? Eu busco no poço. Eu disse: então dá para buscar para regar uma hortinha, não dá não? Pega esses meninos aí, eu tinha uns meninos de 14, 16 anos, um balde nas costas de cada um, irmão. Planta uma horta. Ah, pastor, mas eu não tenho semente. E eu querendo fazer o bem para a irmã, passei na casa agrícola e comprei um pacote de semente. E levei para a irmã. Gente, pensa numa mulher que ficou brava comigo. Ficou chateadíssima, porque ela entendeu que eu estava chamando ela de preguiçosa. A intenção não era essa. Mas aí, eu fui embora, e ela, para não jogar fora a semente de abóbora, semente de quiabo, semente de jiló, coisa simples de... E aí, irmãos, ela pegou aquilo e plantou e começou a cuidar. E aí um dia ela apareceu lá em casa com algumas verduras para mim, né, para nós lá em casa. Chegou, eu abri o portão, irmã, entra, senta. Ela: ô, pastor, trouxe aqui, né, todo mundo sabe que eu gosto muito de abóbora, né? Trouxe aqui umas abobrinhas verdes para o senhor, tem aqui jiló e tal. Falei: ó, irmã, que bênção, de onde vem essa bênção? Vem lá da minha horta, pastor. Já está produzindo, irmã? Já. Aí ela soltou a pérola, ela disse: pastor, mas eu preciso confessar para o senhor que aquele dia que o senhor chegou lá com essa semente, eu fiquei com tanta raiva do senhor. Eu fiquei com tanta vontade de xingar o senhor. Eu não fiz por educação. O senhor deve ter percebido, né? E eu realmente não tinha percebido isso. Falei: mas eu nem percebi. Eu deixei a semente lá, montei na moto e fui embora. Ela falou: pois é, pastor, mas está sendo uma bênção para nós. Então, irmãos, não é com grosseria, mas é com franqueza, né? E aí a igreja também precisa ajudar as pessoas a se preparar. Hoje, nós não temos estrutura para isso, mas a igreja precisa providenciar meios para que a pessoa se especialize, aprenda a fazer alguma coisa, aprenda a fazer um alimento que ele possa vender, aprenda a fazer um artesanato, e assim as pessoas vão trabalhando, e o Senhor, que é o Deus da providência,
é aquele que abre as portas. Mas todos nós precisamos estar dispostos a trabalhar. E todas as vezes que nós trabalhamos, nós somos abençoados. Eu quero encerrar lendo um texto para vocês em Gênesis 39, versículo 1, que diz assim: quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas, que o tinham levado para o egípcio Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Irmãos, José chegou na casa de Potifar como escravo. E os escravos nunca moram na casa do Senhor. Eles têm lá o seu local, para morar, desconfortável, sem nenhum tipo de regalia, e José foi morar lá. Mas José era trabalhador. E tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. E aí o patrão começou a ver o trabalho de José e disse: esse camarada, todo serviço que ele faz dá certo. Eu vou melhorar a condição de serviço dele. E foi melhorando, que chegou o tempo em que Faraó disse para ele: olha, agora eu quero que você venha morar aqui na minha casa. José continuava escravo, irmãos. Mas ele já estava em uma situação melhor. E José continuou trabalhando e tudo que ele fazia dava certo, era abençoado. E ele ganhou a simpatia de Potifar, que diz para ele: agora eu não quero só que você more aqui, eu quero que você seja o gerente de tudo que tem aqui nessa casa. E a Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Eu me lembro de uma irmã que foi trabalhar num ambiente, numa mercearia. Sabe aquele lugar que não para ninguém? Sabe aquela firma que ninguém fica? Era essa mercearia. E essa irmã, precisando trabalhar, pagar as contas, que chega todo mês, não tem para onde ir, foi trabalhar lá. Começou a trabalhar, começou a lidar com as pessoas, e as pessoas começaram a perceber que o jeito que ela trabalhava, que ela tratava as pessoas era diferente. Um dia chegou uma pessoa que era envolvida com ocultismo e entrou e disse: tem uma luz nesse lugar aqui. Esse lugar está diferente. E as pessoas começaram, e um dia perguntaram para a dona da loja: o que aconteceu aqui? Essa mercearia está diferente. Tudo mudou aqui, o que vocês fizeram? Aí ela disse: olha, nós contratamos uma irmã em Cristo para trabalhar aqui, e desde o dia que essa mulher entrou aqui, esse lugar mudou. Então, irmãos, quando nós nos dispomos a trabalhar, nós não estamos só buscando os nossos interesses, não. Não se trata só de ganhar dinheiro. Não, quando o João está lá amassando o pão lá, o dia que o padeiro falta, João? O dia que ele está lá, quando ele está atendendo, as pessoas estão indo lá
Estão comprando pão, às vezes estão entrando num ambiente que alguém orou para começar a trabalhar, que alguém buscou a Deus, a presença de Deus vai tocando as pessoas, irmãos. Ah, a irmã Elaine trabalha numa festa. Às vezes é um ambiente que não tem nada a ver com o evangelho, mas ela está ali servindo um, servindo outra, a pessoa olha e fala, falando de tal, é diferente. Esse ambiente está diferente. Então, o primeiro objetivo nosso não é apenas ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma bênção. Mas é demonstrar através do nosso trabalho que Deus está na nossa vida. Certa vez perguntaram para um determinado pastor, um irmão chegou e disse para ele assim: pastor, como eu posso servir a Deus no meu trabalho? O meu trabalho é tão simples, né? As pessoas praticamente não falam comigo, né? O meu trabalho, eu não tenho possibilidade de ter um diálogo com as pessoas. Aí o pastor, esse dito pastor, perguntou a ele: você faz o quê, irmão? Ele disse: eu sou sapateiro. Ele disse: seja o melhor sapateiro que você puder, e você vai glorificar a Cristo com o seu trabalho. Então, glorificar a Cristo não é só estar aqui na igreja dando glória a Deus, não. Quando nós trabalhamos bem, nós também glorificamos a Deus. Nós honramos o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que os nossos irmãos são todos trabalhadores. Então, certamente, essa palavra não encontra eco em ninguém aqui que precise ser chamado de preguiçoso. Mas, como a preguiça é um pecado, e o pecado bate na nossa porta todo dia, de um jeito ou de outro, vamos ficar atentos, para que ela não encontre lugar na nossa vida, para que ela não encontre lugar na nossa casa, para que nós possamos, através do nosso trabalho, glorificar o nome do Senhor.